Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação estar aqui nesse evento junto com vocês, a LGPD, falando sobre mais um evento, né, mais uma novidade, né, do momento, que é a famosa Lei Geral de Proteção de Dados. Nós já tivemos o primeiro encontro junto com os colaboradores internos, né, da Volta Excluer. Agora esse segundo encontro junto com vocês, que são os canais, que são as pessoas de venda, os parceiros, e nós vamos ter também um último encontro na quarta-feira agora com os clientes de uma forma geral. O objetivo nosso principal aqui foi de vocês, né, das pessoas que ainda não tiveram contato diretamente, né, com essa lei, de se aprofundarem e de repente terem algum questionamento que possa ser feito de repente para algum cliente, e aí para vocês poderem ter pelo menos algum tipo de argumentação, tá? Então a gente vai fazer essa apresentação e no final dessa apresentação nós vamos abrir um espaço para que vocês possam depois, se tiverem algumas dúvidas, a gente poder tentar, né, esclarecer. Eu quis colocar, né, como a LGPD influenciará no seu dia a dia esse tema, porque a LGPD já está presente, né, desde o dia 18 de setembro. Algumas empresas já foram, inclusive, penalizadas, né, por conta disso, já tiveram algumas ações dentro dessa nova sistemática, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é importante que todos vocês, né, que são parceiros, os canais que trabalham junto com a Voltas, né, estejam a par do que possa, de repente, acontecer, né, por conta de uma ação, né, referente a isso. Bom, de forma geral, né, o que é a LGPD? Então, a LGPD, a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, a grosso modo, né, podemos dizer assim, é a proibição de uma empresa de negócios, ou seja, uma empresa, né, usar os dados de pessoas físicas. Então, ou seja, a LGPD, ela trata de pessoas físicas, de pessoas naturais, fora do que foi combinado e sem base legal. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, que, de repente, quando as empresas coletavam dados, a sensação que tinha, né, do momento, era que os dados pertenciam à empresa por ela ter coletado. E a gente vai ver que com a LGPD esse conceito muda. Os dados continuam e vão ser do titular, né, que a gente vai chamar essa pessoa, vou também dar essa definição mais para frente, e não mais das empresas. As empresas têm que pedir autorização para o detentor dos dados, que é o titular, para poder utilizar algo que não seja aquilo que esteja dentro de um contexto legal. Bom, a lei, ela se encontra, né, número 13.709, lá no Diário da União. Ela foi publicada no dia 14 de agosto de 2018, então vejam que é uma lei antiga, vamos falar assim, é uma lei de 2018, na época do Temer, só que ela teve um prazo, né, para poder vigorar, e esse prazo teria entrada agora em 2020. E aí depois passou por alguns trâmites, né, se ela ia ser aprovada, se ela não ia ser aprovada, enfim, ela foi aprovada e vale o prazo, né, de entrada dela de 18 de setembro de 2020. Então, a partir do dia 18 de setembro de 2020, essa lei já está em vigor. E as penalidades, né? Porque as pessoas, quando falam em alguma lei, já pensam diretamente na penalidade que você não cumprir. As penalidades, elas foram postergadas para agosto de 2021. Mas o conceito, a aplicação da lei já vigora agora. Então, porque as pessoas acharam que porque só as penalidades eram aplicadas só a partir do ano que vem, que a lei também só ia entrar no ano que vem. Não, a lei já entrou em vigor, só as sanções administrativas, né, vamos dizer assim, que vão ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Então, hoje, aplica-se as mesmas sanções judiciais, né, como a gente já, né, que a gente já conhece, por exemplo, em reclamatórios trabalhistas,
por conta de danos morais, danos materiais, o que a gente chama na esfera judicial. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, na lei, é uma lei extensa, né, é uma lei que é difícil até, vamos falar assim, de interpretar, ela é uma lei com bastante contexto jurídico, então, quem quiser, tiver curiosidade, né, vamos dizer assim, de mais a fundo, está aí. Não vai ser o nosso objetivo aqui pegar a lei e ficar desminuciando a lei assim, mas num contexto geral traduzir, né, numa linguagem assim do dia a dia, o que essa lei traz para o contribuinte. Aí a primeira coisa então que eu tenho que saber é como saber se eu me enquadro nessa obrigação. E aí tem um questionário, né? Foi preparado um questionário, e aí se você de repente responder sim em alguma dessas 5 perguntas, com certeza você está enquadrado nessa lei. Então, a empresa, né? A empresa coleta dados de clientes para negócios ou envio de ações promocionais. Então, que é o caso, né, da Volters, né? Sim, então está enquadrado. Ou a empresa ela coleta dados através de sites e aplicativos para vender produtos ou serviços. Ou a empresa ela analisa comportamentos de clientes para sugerir conteúdos específicos, no caso, clientes que fazem assinaturas, né? A empresa mantém dados de colaboradores e utiliza esses dados deles para pagamentos de salários. E, finalmente, se a empresa ela terceiriza a coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais. Então, se você tiver enquadrado numa dessas 5 perguntas, né, que foram feitas, com certeza você já tem que se adaptar dentro dessa nova regulamentação. Ela vale para todo mundo, ou seja, independe do porte da empresa, se a empresa é pequena, se a empresa é média, se a empresa é grande. E quando a gente fala, e digitais ou não, quando eu quero dizer com isso, é que a lei ela não se restringe só à empresa que tem lá digital, que tem computador. Pode ser aquela empresa de bairro, né, que ela nem computador tem, mas de repente ela tem lá um meio físico, ela faz anotações de clientes, ela manda alguma coisa para clientes, ela anota dados de clientes, e essa empresa também está enquadrada. Então, a lei LGPD, ela vale tanto para dados, né, para digitais, né, vamos falar assim, né, nos softwares, ou também para armazenamentos que a gente chama físicos. E a LGPD ela tem vários conceitos que a gente vai ver, que são o que é o dado pessoal, né? O que é um dado pessoal sensível, o que é um dado pessoal anonimizado. O dado pessoal é aquele dado que pode identificar a empresa, a pessoa, né? A pessoa física, ou identificável, ou seja, pelas características que essa pessoa tem, né, eu posso identificá-la, por exemplo, rosto, né, por exemplo, biometria, biometria é mais sensível, né, ou seja, os dados característicos da pessoa. Então, eu tenho lá dados pessoais, tenho dados pessoais sensíveis. Então, a lei também trata disso, que são os dados que vão merecer mais cuidado porque eles podem levar a uma discriminação dessa pessoa, ou seja, é um dado que quando eu falo de origem étnica da pessoa, né, quando eu falo dados de convicção religiosa, é quando eu falo de opinião política, é quando eu falo de saúde, é quando eu falo de sexualidade, né, ou seja, são dados pessoais que merecem uma atenção maior quando eu preciso desses dados e a partir de qual tratamento que eu tenho que fazer. E dados pessoais, que a gente chama anonimizados, né? Ou seja, são dados pessoais que existem e, como fala o nome anonimizado, eu não consigo identificar realmente quem é aquela pessoa. E aí, nesse caso, a LGPD não vai se aplicar para as empresas nesse caso. Então, do dado anonimizado. E aí você pode falar, então eu vou colocar meu cadastro, né? A partir de agora, a Volters vai chegar, vai colocar tudo como anonimizado.
Não, não é por aí, né? Não é por... E aí, quando coloca anonimizado, não vai precisar se aplicar LGPD. Não é nesse ponto, né, que vai ter que chegar por conta disso. Sujeitos e órgãos. Então, nós temos 4 sujeitos dentro da LGPD, né, conforme a lei. Nós temos o titular, é a quem se refere os dados pessoais, né, a pessoa física. Nós temos os agentes de tratamento, que nós temos o controlador e o operador, que eu vou dizer quem são essas pessoas. Temos o encarregado, a figura nova, né, chamada DPO. Aí a autoridade nacional e os órgãos de pesquisa, que é a ANPD, né, que vai fazer a parte de fiscalização. Temos os instrumentos que fazem a LGPD, de aplicação desses dados, onde esses dados vão estar armazenados. Temos também o que tipo de relatórios que a gente vai precisar apresentar por conta de proteção desses dados pessoais e as ações que vão ser tomadas, né, como que esses dados vão ter que ser tratados, identificar o que é anonimizado, o que não é anonimizado, o termo de consentimento que eu vou precisar ter no caso de autorização do titular, né? O titular vai ter que autorizar se eu tiver algum dado que não faz parte do meu escopo, né? Da minha base legal, daquela finalidade que eu estou aplicando. Os bloqueios, no caso de segurança, né? A eliminação desses dados, porque os dados agora, depois que utilizados, eles vão ter que ser eliminados, né? Antes a gente colocava os dados lá por bastante tempo, né? Porque a gente achava que os dados, né? A empresa achava que os dados eram dela. Agora não. Agora a gente muda esse conceito, os dados não é mais da empresa, os dados é do próprio titular. Então, depois que aquela finalidade foi atingida, o que eu vou fazer com aqueles dados? Que descarte que eu vou fazer? Como que eu vou fazer aquilo? Eu não vou poder ficar mantendo aquilo. Inclusive por até pedido do próprio titular. E como esses dados vão ser compartilhados, né, também dentro da empresa e fora da empresa. Então, para isso, a gente vai precisar fazer o que a gente chama de mapeamento. Então, a primeira figura, né, fora o titular, é o controlador. Então, o controlador é a empresa ou a pessoa física que vai coletar todos esses dados pessoais e é ele que vai tomar todas as decisões em relação de como esses dados, né, vão ser inseridos e de que forma que eles vão ser tratados. Ele é responsável por como os dados são coletados, para que estão sendo utilizados e por quanto tempo também esses dados vão estar lá armazenados. Nós temos o operador, que é a empresa ou pessoa física que vai realizar o tratamento, vai fazer todas as análises daqueles dados pessoais sob as ordens do controlador. Ou seja, ele só apenas desenvolve as tarefas, né, o operador, mas ele não toma as decisões sobre como os dados vão ser utilizados. E aí a gente vai ter que seguir vários passos para poder fazer todo esse tipo de tratamento, né, como que vai seguir a LGPD dentro da empresa. O primeiro passo é a criação que a gente chama de um comitê interno, né? Então, a empresa, né, a Volters, como ela já fez, ela elegeu umas pessoas, né? E essas pessoas que vão estar engajadas em fazer toda essa parte de análise do que a lei vai impactar dentro da empresa, essa comissão que vai classificar realmente o que realmente vai precisar ser ter de informação dentro dos bancos de dados, né? E lembrar que a ANPD ela poderá receber denúncias de concorrentes e acionar fiscalização. Então, um cuidado muito especial é que a preocupação da LGPD não vai ser só dentro da empresa, vai ser fora também da empresa e em aspectos econômicos, porque ela pode receber denúncias de empresas concorrentes. Então, dependendo do segmento de mercado, né, então a Volters, de repente, ela pode ser denunciada por uma concorrente, né, que é dela, por conta de algum manuseio, por conta de um dado que foi vazado, né, vamos dizer, um vazamento que teve e depois ser denunciado, né? E aí, dentro dessas pessoas eleitas, né,
vai se destacar, então, uma pessoa que vai ficar responsável por estudar, então, a LGPD e os seus desdobramentos, e ela que vai ser considerada, que a gente chama o encarregado, né? Ou que a gente chama também de DPO, Data Protection Officer. Então, dentro desse comitê interno, né, dessas pessoas, vai se eleger a pessoa que vai ser encarregada depois de fazer de fazer todos esses desdobramentos, né, de fazer todo esse estudo, de fazer todos os treinamentos, né, para poder depois repassar essas informações para outras pessoas. Bom, então o DPO ele é indicado pelo controlador, né? Então ele vai ficar responsável então por criar a cultura da proteção dos dados dentro das companhias. Ele vai ser a ponte então da LGPD junto com a empresa. Então é ele que vai responder, entre aspas, pela empresa, no caso, né, das informações que de repente que houver uma fiscalização. E também é ele que responde também a algum colaborador, algum titular que queira algum tipo de informação que dentro da empresa, é ele que vai também ser essa ponte entre o titular e o controlador, ou seja, a empresa, no caso de algum dados, né, que precisa ser compartilhado. E aí tem uma pergunta, né, que muitas pessoas fazem, bom, mas aí esse encarregado não é todas as empresas que vão ter, né, vão poder se dispor de ter uma pessoa para poder fazer isso, né, ou seja, para poder dispensar, entre aspas, para poder ficar como encarregado, né, imagine. E aí o controlador, né, no artigo 41 fala que ele tem que indicar um encarregado. Porém, né, no parágrafo 3º, também fala que a autoridade nacional ela vai poder estabelecer normas sobre a definição e as atribuições deste encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade dele, né? Conforme o que? Aí ela vai verificar, ela vai analisar natureza, vai analisar o porte da entidade ou volume de operações de tratamento de dados. E isso tudo, mas vai começar a partir de quando? Não, isso aqui é o que está na lei, né? Então, essa ANPD, né, vamos falar assim, ela foi só constituída ainda, né, são 23 membros, né, dessa comissão, vamos dizer assim, mas ainda as regras de como que vai ser, das análises, tudo isso ainda vai ser definido, apesar de ter havido já algumas reuniões, né, de diretorias, mas nada assim, desses tratamentos ainda foram feitos. Bom, aí a sua empresa, ela capta dados de outras pessoas, né, como RG, CPF, endereço, data de nascimento, né? Então, de que forma que ela coleta isso, né? E aí a gente chama lá a prova dos 9, e o que você faz com essa informação? Essa informação que você capta chega depois ao cliente? Se você responder afirmativamente, com certeza você vai ter que fazer todo esse tipo de tratamento de dados referente às informações que você faz, que você coleta. E aí, para dar um exemplo, eu tenho lá, por exemplo, um cadastro para admissão de colaboradores. É um cadastro mesmo, não é fictício, tá? Eu tirei lá da internet. É claro que não tem a pessoa, não vai colocar quem é a empresa, não é o nosso interesse agora, mas vejam que tem dados próprios, né, para poder fazer uma admissão de um empregado, mas tem dados também lá, por exemplo, religião, né? Para que você precisa da religião que a pessoa tem para fazer o cadastro da admissão dela, né? Se ela frequenta a igreja, para que é isso? Né? Ou seja, existem dados que a gente chama, que a gente vai voltar depois, excessivos. Né? Para que existe? Então, o que as empresas vão ter que fazer, a princípio, é restringir apenas aquilo que é necessário para aquela finalidade que foi utilizada. Então, para fazer uma admissão, o que realmente eu preciso? Isso. É para isso. Então, é somente esses dados que eu vou precisar coletar. Né? Para que eu vou precisar coletar, nesse caso, religião? Se não faz parte, né, do que é realmente da admissão do colaborador, de um cadastro de colaborador.
Então, eu estou mostrando isso para vocês verem que existe, né, não é uma coisa fictícia. Existem informações que são solicitadas em cadastros, cor de olhos, altura, peso, né? Para que isso, por que isso influenciaria, de repente, numa admissão de um colaborador? E aí continua, né? A entrevista, depois tem a entrevista, aí tem que ver também se na entrevista, se realmente está se baseando a entrevista naquilo que é o foco daquilo que se pretende fazer, que no caso é a contratação, né? E de repente também tem umas coisas, né, na admissão, frases assim, faz uma redação, faz isso, faz aquilo. Tem que tomar muito cuidado e principalmente se isso envolver, no cadastro, né, nesse caso, nessa admissão, dados sensíveis, né, que a gente chama, ou seja, dados que podem, de repente, ocasionar algum tipo de discriminação perante a pessoa. E aí, como que eu... Aí eu fico coletando dados, coleto dados. Cada dado que eu for coletar, eu tenho que saber se realmente que tipo de dado aquilo lá é um dado pessoal, né? Ou seja, é um dado que se refere à pessoa física. Se for, tudo bem. Agora, se não for relacionado à pessoa física, aquele dado que eu estou coletando, então esse dado não vai se aplicar à LGPD, então eu já descarto. Agora, é um dado, sim, referente à pessoa física, né? É possível identificar quem é essa pessoa por esse dado? Se for já possível, você já armazena, vamos falar assim, esse dado, né? Ele vai estar de acordo com a LGPD. Não é possível. Tá, mas se eu combinar esse dado que eu tenho com outro tipo de informação, é possível eu identificar quem é essa pessoa? Se não for possível, se for possível, é relacionado à LGPD. Aí, se não for possível ainda, eu tenho que ver se esses dados eles podem levar ao perfil comportamental daquela pessoa também. Se puder levar, é um dado pessoal de acordo com a LGPD. Se não for, não se aplica a LGPD. Então, cada dado que eu tiver, eu tenho que fazer esses questionamentos para saber, né, se é de pessoa física, se dá para se identificar essa pessoa, se não dá para identificar, se tem alguma outra forma que identifique, né? Tudo isso tem que levar em consideração nesse fluxo que eu acabei de passar aqui para vocês. Bom, o terceiro passo é saber aonde que eu armazeno isso, né? Onde que eu localizo esses dados? Onde que eles estão guardados, esses dados dos meus clientes? Então, tem dados que são guardados em softwares, né? O que é o mais comum hoje em dia, praticamente, que esses dados podem ser guardados internamente dentro da empresa ou até mesmo externamente, como a gente fala, na nuvem. Tá? Então, não é porque está na nuvem, que está fora da empresa, que ele não vai receber esse tipo de tratamento. As planilhas, tem empresas que guardam dados em planilhas, como também tem empresas que armazenam mais pequenas, né? Ou seja, aquela empresa que como eu falei, que é uma empresa pequena de bairro, que não tem nem computador, que guarda tudo isso anotado lá em caderninhos, em papéis, em folhas. Tudo isso tem que ser levado em consideração de como que esses dados são armazenados. Você vai precisar, né, mapear isso. E, finalmente, depois que você indicou aonde que eles estão armazenados, você vai ter que dizer qual é o fluxo, qual que é o caminho que esses dados percorrem por dentro da empresa, né? Ou seja, vai ter que dizer processos, vai ter que indicar todos os procedimentos pelos quais o dado vai transitando, né? Ou seja, desde quando ele foi capturado, né? E cada dado que é capturado, qual é a base legal que você tem para poder ter esse tipo de respaldo, ou seja, de você ter que pegar isso, e qual que é o nível de segurança que você tem referente para esse dado, de repente, não ser vazado, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, quais são os principais objetivos do mapeamento? Então, o mapeamento tem que ser feito, né, dentro da empresa, e o principal objetivo dele é diagnosticar. Então, qual que é a forma como a empresa lida com a privacidade e a segurança daquelas informações,
Então, lembrando mais uma vez, o titular é o que detém, ele é o proprietário da informação, mas a empresa é responsável pela segurança daquelas informações não serem vazadas. Né? Então, vamos verificar isso. E também, por conta disso que a gente fala também, né, privacidade. Né? E, cumprindo o que já diz, né, lá no artigo 37 da LGPD, o controlador e o operador, eles têm que manter registro de todas as operações de tratamento de dados que eles realizarem. Né? Como que é ser feito esse registro? Tudo isso depois, a própria LGPD ela vai estabelecer as normas e as regras por conta disso. O que ela fala muito, né, o que a lei muito diz, é o que tem que ser apresentado, mas não diz claramente ainda a forma de como aquilo vai ter que ser feito. Né? E aí também tem uma outra coisa, quando a gente fala de mapeamento, que existem no mercado muitos softwares, né, úteis que fazem esse tipo de processo, né, de mapeamento, mas aí vai depender também do que tipo de dado que a pessoa tem, de que forma que ele mapeia isso, principalmente se a pessoa mapeia isso de forma física, né, aí fica mais difícil, né, mas a gente tem que lembrar que, independente disso, os dados físicos também precisam ser mapeados. Né? Ou seja, quando a gente pensa em LGPD, a gente não pode pensar só de forma digital. E depois, qual que vai ser o resultado do mapeamento? Né? Com as informações que você coletou, então é possível a gente ter a dimensão de tudo dos dados, né, que a empresa trata, e aí vai gerar o que a gente chama o fluxo de dados. Né? E esse fluxo de dados ele vai ser depois feito toda uma documentação que vai ter que ser feita com tudo isso. Tudo isso vai ser através do que? Daquela comissão, né, que vai ser criada, junto com o DPO, né, que é o encarregado, que vai ser responsável por fazer toda essa parte do fluxo do mapeamento. E aí, essa elaboração de documentos também, quais tipos de documentos que nós temos? Nós temos o relatório de impacto de proteção de dados, que é um relatório, né, importante, apesar também, como eu disse, eu vou citar mais na frente, né, detalhar mais na frente o que seria, mas é um relatório muito importante que as empresas vão ter que ter, né, por conta disso, vai ter que ter uma política de gestão de crises, então, de repente, se o dado foi vazado, quais as atitudes que eu vou tomar perante isso, né? E também um manual de procedimentos e controles em proteção de dados e outros que forem necessários. Aqui, então, a figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como eu disse, ela foi criada, essa comissão, que vai ser responsável pela fiscalização, já fizeram algumas reuniões, mas ainda existem alguns pontos que ainda precisam ser tratados, como eu disse, das formas de como que isso vai ter que ser apresentado. E aí, quando a gente fala de mapeamento, né, então, a empresa X resolveu fazer o mapeamento. Então, quais as etapas que ela vai ter que fazer? Vamos supor, então, uma empresa que seja uma padaria. Né? Essa padaria, ela atende clientes, certo? Então, ela tem um cadastro lá de clientes. Esse cadastro de clientes, né, eles podem estar armazenados em softwares, ou podem estar armazenados em planilhas, ou pode estar feito até em anotações. Independente do meio que eles são armazenados, existem usuários que vão acessar esses dados, né, ou seja, os colaboradores dentro dessa empresa, né, que vão acessar através do próprio software, tem usuários que podem acessar através de planilhas, ou usuários que podem através de anotações. E para quê? Para poder fazer não questionamentos, para fazer alguns tipos de ações. Por exemplo, alguns usuários podem querer enviar e-mail marketing, outros usuários vão poder, de repente, fazer algumas análises com esses dados desses clientes, outros simplesmente vão querer fazer compartilhamentos dessas informações,
E isso, né, esses e-mails, marketing, análises, compartilhamentos, vão ser feitos através de que plataformas, né? Ou eu vou usar isso pela internet, eu vou fazer análises com outras pessoas, né? Eu vou fazer isso também com outros tipos de compartilhamentos. Tudo isso tudo isso tem que ver. Então, a partir do momento que o dado entrou dentro da empresa, eu tenho que ver aonde que ele vai ser armazenado, quais as pessoas que vão compartilhar esses dados, para qual finalidade essas pessoas vão querer fazer isso e de que meio que essas pessoas vão enviar esses dados ou de que forma que esses dados vão ser compartilhados. A sua empresa guarda esses dados apenas pelo tempo necessário ou deixa no cadastro sem prazo? Isso era uma prática comum antes da LGPD, daquilo que eu falei para vocês, que a empresa, uma vez que ela coletou, ela acha que agora o dado é dela. Aí, com isso, eu acabei de falar para vocês que a LGPD ela quebra esse conceito, né, porque os dados pertencem ao titular e não mais à empresa. A empresa, sim, ela coleta aquele dado, ela tem a responsabilidade pela segurança daquele dado, mas os dados continuam do proprietário, que é o titular. E por conta delas acharem que eram delas, elas pegavam aqueles dados e guardavam lá o tempo que elas quisessem, porque achavam que era dela. Agora não. Elas vão ter que guardar apenas pelo tempo que for preciso para cumprir as finalidades combinadas. Ou seja, eu peguei aquele dado, cumpri aquilo que precisa ser feito, eu vou ter que depois descartar. Eu não vou poder mais manter aquilo na minha base de dados, porque já cumpriu aquela finalidade a qual aquele dado estava estabelecido. Como funciona o recebimento de documentos de admissão, né? Então, tudo isso você tem que ver. Como que você recebe esses documentos de admissão, no caso dos recursos humanos, né? Uma empresa de recursos humanos, como que funciona o recebimento? Por qual meio os atestados médicos, como é que chegam dentro das empresas, né? WhatsApp, quando a gente fala de WhatsApp corporativo. De repente a empresa tem lá um grupo lá de WhatsApp corporativo, lá tem vários colaboradores e de repente algum colaborador chegou lá e colocou lá uma foto do recibo, não sei, de alguém ou alguma coisa, alguma figura. Tudo isso vai ter que controlar, né? Telegram, e-mail. E quando a gente fala de e-mail, que tipo de e-mail que as empresas usam? Corporativo, né? Porque tem muita empresa, né, que pega colaboradores da empresa usando e-mails pessoais para poder receber dados de clientes. Isso existe muito ainda, né? Muito ainda. Ou seja, a própria empresa ela não tem um e-mail corporativo, né? @ por exemplo, Wolters Kluwer, né? onde as informações têm que ser transitadas. Passo 6. Bom, a lei exige que a empresa possa rastrear como os dados das pessoas são utilizados, quem os utiliza, para qual propósito e por quanto tempo. Então, ela fala muito bem claro isso, né? E aí, o mapeamento é que vai ter que fazer tudo isso, né? Então, é o mapeamento que vai dar essas diretrizes, né, de como que isso vai fazer, como que vai funcionar todo o fluxo, como eu disse, como vai funcionar todo o tráfego das informações dentro da empresa. Além do mapeamento, a gente tem que ver a demanda de sistemas, aí no caso das voltas, né? Ou seja, a segurança do sistema, né? Ou seja, quais as políticas de privacidade que a empresa tem por conta disso. Treinamento de equipes, né? Vai ter que fazer vários treinamentos, e também, no caso, se precisar, criar alguns tipos de métodos de auditoria. Demandar de sistemas, ou seja, os softwares têm que estar atualizados, né? Aprender a correta utilização desses novos recursos. Então, quando a gente fala de senha, quando a gente fala, de repente, de criptografia, porque se vazar alguma informação, por exemplo, no cliente da Wolters, o cliente vai culpar a Wolters, certo? Por quê? Porque é a Wolters que é responsável, né, o fornecedor, por conta de privacidade,
né, daquelas informações de política de segurança, né? Estimular diariamente a adaptação da equipe, né? Por quê? Porque quando a gente fala evitar choque cultural, é mesmo uma mudança cultural que tem que ser feita nas pessoas. Ou seja, não é simplesmente falar que as coisas têm que mudarem, mas as pessoas acreditarem, falarem que sim, e depois continuarem fazendo do mesmo jeito. Né? Ou seja, elas têm que sentir realmente que o processo vai ter que ser modificado. Demanda de TI, né? Perguntar se a equipe de TI tem conhecimento, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, apurar a segurança dos dados dos meios digitais, como eu falei, né, sites, né? Então o pessoal de TI tem que verificar se tem, de repente, invasões, né, por conta disso, quais são os e-mails que estão trafegando, banco de dados, no caso de criptografia, rede, tudo isso tem que ver. E aí, camadas de segurança que isso vai ter dentro da empresa e fazer, como algumas empresas estão fazendo, o que a gente chama de teste de invasão. Né? De repente, se o meu dado for invadido, se o meu dado for vazado, que tipo de atitude, como que eu vou me respaldar por conta disso? Tudo isso tem que... A gente não pode só fazer isso no momento que acontecer. Tem que tomar o que a gente chama as medidas de prevenção. Sem base legal, não pode utilizar dados pessoais. Tá? Então, o que a gente fala? Né? Todos os dados pessoais têm que ser baseados em bases legais. Aí, então, eu tenho que ver se os dados que eu tenho, então, eles atendem apenas o que precisa ser atendido, que são as bases legais, ou tem lá algum dado excessivo que tem lá dentro que não precisaria. Se meus dados atendem 100% exclusivamente o que a base legal está pedindo, tudo bem. Mas se eu tiver coisas a mais lá dentro que não fazem parte daquela base legal, o que eu vou fazer com aquilo? Que a gente chama os dados excessivos, né? E aí, nesse caso, os dados excessivos, eles vão precisar ter um termo de consentimento da pessoa titular, que vai autorizar você a manter esses dados dentro da empresa, ou você vai ter que excluir essas informações. E aí nós temos a nossa padaria de novo. Essa padaria ela tem sistema de delivery. Então, para fazer o sistema de delivery, eu preciso da informação do nome para quem vai receber, de quem vai receber, e o endereço para quem que eu vou entregar. Ótimo. Mas vamos supor também que a padaria resolveu também pedir o e-mail daquela pessoa. O e-mail, ela não faz nada, não tem nada a ver com o que se pretende, a finalidade, que é o delivery. Né? Para que eu vou precisar do e-mail numa situação de delivery? Não preciso. Ah, não, eu preciso daquele e-mail porque, de repente, se tiver alguma promoção, eu vou lá e faço lá, envio lá para o cliente, lá para saber se ele quer fazer, tudo lá. Você vai precisar do termo de consentimento daquele cliente para saber se ele vai querer que você faça isso. Tá? Então, não é simplesmente ir lá pedir. Né? Por quê? Porque não faz parte da base legal, não faz parte da finalidade que você está querendo. Tudo, como eu falei, tudo tem que estar em cima de base legal para poder estar dentro da... dentro daquilo que você propõe dentro do seu objetivo, né? Então, no momento da coleta, então é obrigatório a explicação às pessoas quais as informações que são realmente necessárias e quais são opcionais. Então, daqueles campos que você tem, então você já tem que ter lá, hoje existem, né, alguns relatórios, né, em plataformas, né, em páginas que dizem se é opcional, se aquele é facultativo ou não de ser preenchido, né? Vai ter que revisar os dados que a empresa coleta e armazena e decidir qual realmente vai ser tratado e mantido e qual vai ser descartado, ou seja, o que não vai precisar mais ser colocado. E aquilo que não precisar mais ser colocado, ou seja, que vai ser descartado, de que forma você vai fazer isso? Né? Então, e a pessoa, o titular, ele vai querer saber, tá? Ele tem permissão, né, para poder saber como que aquilo foi descartado, por quanto tempo que você ficou ou vai ficar com aquilo, né? Ou, no caso, se não for descartado,
aí você vai ter que ter o consentimento da pessoa para poder ficar armazenado com aquilo ali. As empresas já estão tendo, né, já estão se aliando às consultorias jurídicas, né? Ou seja, tem muitas coisas, por exemplo, os termos de consentimento, né, alguns relatórios, alguns contratos, tá? Elas estão se apoiando, né, nas consultorias jurídicas, que vai analisar realmente a realidade do seu negócio e vai também verificar quais os procedimentos mais adequados. E, claro, tudo isso com o papel do controlador, né? Então, o controlador é que vai estar a par de tudo isso. E uma das bases legais mais conhecidas, que a gente chama jurídica, né, no caso do jurídico, é o termo de consentimento, né, que vai realmente refletir a autorização do indivíduo para que ele possa tratar esses dados pessoais, e para isso ele vai precisar sempre buscar, né, a base legal mais adequada para autorizar o uso desses dados pessoais. Então, o que precisa ter dentro desse termo de consentimento? Qual a finalidade específica? Para que você está querendo aquele dado, né? Com quem os dados vão ser compartilhados? Qual o período de duração, né, daquela informação? Há possibilidade de não consentimento da pessoa, a pessoa pode não querer consentir, se ela não quiser, e ver que é uma coisa de manifestação livre. A pessoa tem que sentir que ela está fazendo aquilo lá de forma espontânea, e não de forma imposta, né? Ou seja, assim, obrigada a fazer aquilo. E a informação ela tem que ser completa, exata, né, e inequívoca, ou seja, ela não pode dar margem a nenhum tipo de dúvida perante isso. E aí tem um termo de consentimento que não é um modelo final, mas é um termo para dizer para você quais são as características que tem que ter dentro dele. Então, pensa numa drogaria que vai querer o CPF da pessoa para poder conceder um desconto para a pessoa lá na hora de comprar um medicamento. Então, primeiro, eu tenho que dizer qual que é a finalidade do que eu estou querendo, né, desse tratamento. Quais os dados que eu vou precisar pedir e que vão ser compartilhados? E vejo também que a pessoa pode também assinalar o que ela quer e o que ela não quer compartilhar, né? Quanto tempo que isso vai ficar armazenado, né? Então, a utilização dos dados vai ser por quanto tempo, né? Consequências se você não fizer o consentimento, né? E também, no final, para dizer que ele aceitou aquilo de forma livre, informada e inequívoca, né, como eu disse, né, aí pode-se, né, querer que a pessoa confirme, aceite isso, né, e coloque lá a assinatura. O que não pode acontecer é os dados que já vêm preenchidos e a pessoa só vem lá e coloca um ok lá. Até negócio lá do box lá, já vem até clicado, ticado, a pessoa só confirma. É isso que está totalmente fora do padrão, tá? Que não vai poder mais acontecer e que a gente sabe que muitas vezes acontece. Bom, registro e consentimento. Assim como as empresas têm os recibos, têm os contratos assinados de todos os seus clientes, todos os consentimentos também devem ser guardados, devem ser arquivados, têm que ser, né, armazenados. Então, por exemplo, por quê? Porque se de repente numa fiscalização, numa autoridade nacional de proteção de dados tiver algum respaldo em alguma coisa, você tem como comprovar aquilo, né, mediante a autorização que foi do titular perante aquilo ali. Tratamentos de crianças tem que ter necessariamente o consentimento de pais e responsável ou responsável legal, né? Ou seja, pessoas de até 12 anos. Apenas em duas hipóteses que não precisa deste consentimento é no caso se for necessário contatar os pais ou representante legal.
Então, vamos supor que numa escola a criança está lá aguardando o pai chegar e o pai não chegou, está esperando o pai. E aí o funcionário não sabe, né, qual que é o endereço da criança. Então, ela vai lá na base lá do cadastro da escola, lá dos alunos, e vai buscar lá a informação da criança, vai buscar o endereço, a informação dos pais. Nesse caso, não precisa ter um consentimento, né, do pai para poder fazer isso, né, porque se trata, né, de uma justificativa muito plausível. Ou também no caso de proteção da criança, né, por conta de segurança. Cumprimento de obrigações legais. Aquilo que é utilizado para cumprir, né, uma lei, né, uma regulamentação, não precisa solicitar autorização também. Então, por exemplo, para emitir a nota fiscal, eu preciso do CPF da pessoa, senão eu não consigo emitir. Eu preciso que a pessoa me autorize o CPF para poder fazer isso? Não, não, porque já está dentro de uma obrigação legal. A mesma coisa, informações de empregados para fazer uma folha de pagamento. É para cumprir uma obrigação legal, não preciso de autorização do empregado para poder ter essas informações. Por quê? Porque eu preciso cumprir uma obrigação por conta disso. Então, tudo aquilo que for para cumprir uma obrigação legal, você tem a base legal para aquilo, tem fundamentação para aquilo ali, não precisa solicitar autorização do titular. E aí vem uma coisa que a gente chama legítimo interesse, que muitas vezes, por conta disso, né, a empresa trata alguns dados pessoais, mesmo sem autorização de titular, dizendo que foi por legítimo interesse. E aí, de repente, pode ser que sobressaia aquilo que é o respeito mesmo aos direitos e liberdades do titular. Né? Ela alega, né, a alegação de legítimo interesse. Né? E aí, por exemplo, um estabelecimento que já tem um relacionamento com o cliente, e nesse caso ele vai pedir algumas informações desse cliente a mais. Né? Por exemplo, ele já tem um contato com esse cliente, mas ele precisa, por exemplo, do cliente para... vai pedir alguns dados para poder fazer algum tipo de marketing, tudo. Ele não precisa pedir o consentimento dele. Por quê? Porque é legítimo interesse, ou seja, o cliente já tem, né, um relacionamento com ele. Né? A mesma coisa, né? Então, se já possui uma relação pré-existente, né, como a gente fala, com o estabelecimento, não é necessário a autorização do indivíduo, tá? E porque estabelece o que eu acabei de falar, o legítimo interesse por conta disso. A mesma coisa é o cartão. Por exemplo, eu não vou precisar ligar lá uma empresa de cartão de crédito, não vai precisar consentimento de cliente para poder saber se aquele cliente se houve fraude ou se não houve fraude naquele cartão. Por quê? Porque se ligar para aquela pessoa que realmente houve fraude, ela não vai consentir absolutamente nada, né? Então, dependendo do caso que a gente chama, né, por conta disso, a gente vai precisar ou não vai precisar ter o consentimento do titular. E para isso, existe uma coisa que a gente chama teste de proporcionalidade, que faz justamente esse tipo, né, do que é realmente legítimo interesse da empresa, né, que é paralelo aos direitos e liberdades do titular afetado. E para isso eles utilizam, né, um teste chamado Legitimate Interest Assessment, LIA, que faz justamente isso, né, que é uma avaliação interna desse legítimo interesse, é um teste já próprio para isso, mas mesmo assim, essa avaliação ainda pode ser questionada a qualquer tempo pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Então, não é por conta disso também que ela fez esse teste, que ela falou isso, que ela tem o resguardo, tá? Não, ela, a qualquer momento, pode ser questionada pela NPD. O passo 8 é o relatório de impacto das proteções, como eu disse, né? Então, é um documento, né? É definido como a documentação do controlador, né? Então, é um documento feito pelo controlador, que vai conter toda a descrição dos processos, né, de tratamento dos dados pessoais, e também, de acordo com o artigo 5º lá da Lei Geral de Processamento de Dados, ele vai apresentar as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação e de riscos,
tudo isso vai ter que ter nesse relatório. Como eu disse para vocês, a LGPD ainda não trouxe claramente como tem que ser feito e quando tem que ser apresentado. Tá? Ela só colocou a exigência que tem que ser feito, mas não disse ainda a forma e nem quando tem que ser feita a apresentação. Então, é o que diz o artigo 38, né? Que estabelece que a ANPD ela pode determinar que o controlador elabore um relatório de impacto à proteção de dados, inclusive de dados sensíveis referentes às operações de tratamento de dados. Né? Ou seja, então, é o que ela diz bem claramente lá no artigo 38 lá da Lei 13.709. Esse relatório tem que apresentar a descrição sobre os tipos de dados que foram coletados, o método que utilizou para obter, quais foram as informações fornecidas aos clientes sobre essa garantia e a análise do controlador sobre todas as ações realizadas para conter os riscos. Tudo isso tem que estar contido dentro desse relatório de impacto, né? As pessoas que tiverem os dados captados podem ser, sabem exatamente como você utiliza e entende para que são usados? Você tem que explicar isso por conta dos dois princípios, né, que tem a LGPD, que é o princípio da transparência, ou seja, você tem que dizer por que você tem que estar coletando aquele dado dele, para qual finalidade que você está fazendo aquilo, por quanto tempo aquilo vai ser utilizado, e depois que utilizado, de que forma você vai descartar tudo aquilo ali, né? No site da sua empresa tem divulgada uma política de privacidade ou algum aviso em formulários de cadastros, contratos, né? Quando a gente fala política de privacidade, é uma coisa muito importante que as empresas têm que ter, né? E essa política, então, ela tem que ser apresentada de forma clara, acessível e ostensiva, né? E tem que ter dentro dessa política, né? O que está sendo coletado, qual o objetivo com essa coleta, vai ter que identificar informações de contato do controlador, as informações também são como que é feito o compartilhamento desses dados com outras empresas, né? E a menção também expressa dos direitos, ou seja, da autorização dos titulares, né, de como aquilo vai ser feito. E aí vem os que a gente chama os cookies, né, que a gente vê, que a grande maioria dos cookies não estão adequados de acordo com as regras que têm que ser feitas, né? Se usa cookie, a empresa, né, tem que verificar se o site precisa que tenha um aviso, né? Qual o objetivo da coleta? Né? O cookie tem lá colocado qual é o objetivo, por que você está querendo aquilo? O que está sendo coletado naquele cookie? Né? Hoje a gente sabe que é uma coisa silenciosa, ou seja, quando você autoriza, você não sabe dizer lá dentro o que o cara, né, o que o site pegou de informação sua. Né? A possibilidade do usuário dar seu aceite ou a recusa. Tem muito cookie que só explica o que é e dá o ok. Não. Tem que o usuário pode aceitar ou não recusar aquilo que tem que ser feito. Né? Tem muito cookie que já só tem o botão de OK e vai para frente. Né? E a possibilidade de gerenciar o cookie, ou seja, do titular saber realmente o que você vai fazer com aquilo ali. Aí uma parte de contratos, né? A GDPR, né, a LGDP, ela vem da GDPR, da União Europeia. Né? A União Europeia já está praticamente há mais de 4 anos, né, já implantando esse processo. Eu falo implantando porque tem algumas coisas, por conta ainda daqueles famosos vazamentos que ocorreram, né, de algumas empresas, né, e por conta de política de segurança, tudo. E o que foi a LGDP, ela foi baseada dentro da GDPR, né? E na GDPR, claro, já existe o que a gente chama dos contratos. E todos os contratos têm que ser refeitos. E no caso da GDPR, o que ela diz sobre os contratos? Né? Para que o tratamento seja lícito, os dados têm que ser tratados com base no consentimento da titular, né? E aí, dentro desse consentimento, vai ter que ter o fundamento legítimo e tudo que está previsto em lei, né?
O tratamento tem que ser do lícito para que haja realmente a celebração entre as partes. E aí tem, dentro do Brasil, o Brasil ele refez, né? E lá dentro do próprio, da Lei 13.709, ela fala lá a parte de que diz sobre os contratos. Né? E essa parte dos contratos, eles têm que ser feitos, né, como eu falei, com a consultoria jurídica, né, da empresa, e esses contratos têm que ser feitos para parceiros, né, com os próprios até colaboradores, vamos falar assim, e com os próprios clientes. Né? Então, colaboradores, clientes, parceiros, todos vão ter que ser envolvidos nessa parte dos contratos. Não existe ainda contratos assim pré-definidos, vamos dizer. A gente vê lá no Google assim muitas informações, muitas empresas já fazendo, mas a NPD também ela não estipulou assim, né, não falou assim de que forma aquele contrato tem que ser apresentado. Então, por isso é importante que cada empresa, né, consulte a sua consultoria jurídica, né, por conta disso. O passo 11 fala, né, se a sua empresa tem alguma forma dos donos dos dados exercerem seus direitos. Ou seja, o que é? Os titulares, eles podem solicitar as informações à empresa sobre qualquer hora sobre os dados dele. Como eu disse, os dados não é mais da empresa, são deles. Então, ele pode solicitar aqueles dados a qualquer momento, claro. Ele pode corrigir aqueles dados que foram apresentados, ou até mesmo pedir para que a empresa exclua aqueles dados, né? Com umas exceções que eu vou falar daqui a pouco, né? E também a empresa tem que apresentar explicações de como e para qual finalidade aqueles dados foram tratados. Assim que quando que se diz que o dado vai ser excluído, né? O término do tratamento dos dados? Quando a verificação foi alcançada, né? Ou que os dados deixarem de ser necessários, aquela finalidade que está sendo específica, fim do período de tratamento, ou seja, teve uma finalidade, teve um tempo, esse tempo acabou, não precisa mais ter. Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação. Ou seja, isso tem que estar bem claro também no contrato que o titular pode, a qualquer momento, dependendo também, resguardado o interesse público, né, a não ser mais que a empresa mantenha aqueles dados, né, dele na base dela. E determinação da autoridade nacional. Quando houver violação, que é uma das aplicações das sanções administrativas, seria essa que eu vou falar daqui a pouco. Então, os titulares, eles têm liberdade para determinar a suspensão dessa autorização, desde, claro, que ele faça isso, né, em até 15 dias da data da solicitação. Mas aí ele pode querer, assim, qualquer coisa que ele quer. Eu quero que você não tenha mais o meu CPF na minha base, na base de vocês. Não, gente, também não é assim. Porque se tiver uma base legal que diga que para cumprir um prazo que possa ser prescricional, judicial, administrativo, por exemplo, uma obrigação acessória que tem 5 anos, né, que você tem que manter, de repente, numa casa de uma reclamatória trabalhista, ele não vai chegar lá, vai pedir, a empresa vai ter que excluir. Não, aquilo que for para cumprimento de obrigações legais, não foge disso aí, né? Foge desse contexto aí que eu acabei de falar para vocês, que de suspensão até de eliminação. Então, a proteção dos dados agora é responsabilidade de quem guarda, ou seja, da empresa, né? Então, a empresa possui armários com chave para documentos físicos importantes? De repente, né, tá lá, tem tanta coisa importante, tem arquivos suspensos, né, que tem, de repente, folhas, ou também, tem que ver, em cima da mesa, tem lá um atestado de saúde ocupacional de uma pessoa lá, que, de repente, pode ter até um cometimento grave, e aí passou um funcionário lá, viu lá, passou por lá e viu. Como é que é mantido? Como é que é guardado isso? Né?
tem uma quitação lá, tem uma rescisão de um funcionário. Aí você saiu, entrou outro lá, pegou a rescisão, verificou a... Ai, fulano tal vai ser demitido. Não, nem sabia que ia ser demitido. Ou fulano de tal, lá tem o contra-cheque do empregado. Eu vejo aí uma coisa pessoal, por exemplo, antigamente muito, né? Os currículos eram ainda entregues em papel, né? Então a pessoa deixava lá na recepção. Primeiro que não pode mais ficar deixando de recepção do envelope, porque aí qualquer um pode abrir lá, olhar, isso já tem que tirar, né? Já tem que tirar. E aí o que acontece? E aí vamos supor que esteja lacrado. Aí a pessoa olhou, viu que o currículo não interessa, o que muita gente faz? Pega o currículo da pessoa, corta e faz bloquinho de anotação. Faz bloquinhos de anotação, ou seja, aí quando a pessoa vê o verso lá do papel, né, que está anotando, está lá os dados da pessoa, lá no bloco, da parte lá que está rasgada, lá que está o bloquinho. Gente, tudo isso a gente vai ter que ter um resguardo, né? Os computadores possuem antivírus, estão sempre bloqueados por senhas. Tem que tomar cuidado com isso. Ah, o fulano está aqui, está na máquina dele. Ah, eu posso entrar aqui na sua máquina para poder ver, de repente, ele entrou em algum e-mail, entrou em alguma coisa, está com o seu IP. Não está com o IP dele, está com o IP de outra pessoa, está colocada lá. Isso aí é perigoso, né? Existe um controle de quem acessa o quê nos sistemas e quando as informações são acessadas, logs, né, que a gente chama. E quando a gente fala também de acesso, a gente também tem que lembrar acesso, por exemplo, tipo portarias também, né? A recepção lá, vamos supor que a tua empresa tenha lá uma portaria, e a portaria, para a pessoa entrar, ela precisa lá da digital lá, biométrico. Quando você colocou aquela digital, né, muitos dados, principalmente sensíveis, foram captados naquela hora. O que você faz com aqueles dados daquela pessoa? E aí tem um exemplo, claro, né? Da Cirela, que todo mundo já deve ter visto falar, né? A Cirela, uma empresa de construção civil, né? Ela foi multada, né? Por quê? Porque um comprador lá, né, de um imóvel, viu seus dados, vamos falar assim, inviolados, né? E aí o que ela disse? A juíza aí, ela disse que prescreve, né, no artigo 2 da LGPD, né, que os fundamentos da disciplina da proteção de dados, dentre outros, o respeito à privacidade, à autodeterminação, à inviolabilidade da intimidade, né, que já está previsto no artigo 5º da Constituição. A gente vê então que a LGPD ela só solidificou algo que já existia antes, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei da internet. Já existia isso, mas existia de uma forma macro, vamos falar assim, ou seja, e aí merecia direções, né? Vamos falar assim, ter questionamentos. Agora não, a LGPD ela veio de forma tácita explicar realmente o que pode e o que não pode fazer, né? A sentença determina que a empresa não repasse ou conceda dados pessoais, financeiros ou sensíveis, sob pena de multa de R$300 por contato indevido. E ao pagamento, no caso dessa pessoa que foi lesada, né, R$10.000 por danos morais. O que aconteceu com esse cliente? Ele foi lá comprar o imóvel, e aí preencheu uma ficha lá. Depois que ele preencheu essa ficha, ele começou a receber assim e-mail de financiadoras, né, de imóvel. Ele começou a receber e-mails de empresas de arquitetura lá e urbanismo para poder decorar o imóvel, né? Ou seja, ele recebeu algumas e-mails, né, de empresas que ele nunca tinha ouvido falar, vamos falar assim. Mas isso por quê? Porque a Cirela, ela compartilhava essas informações com terceiros, né, com outros parceiros, e a LGPD fala que isso só pode ser feito mediante o que a gente chama autorização da pessoa. E nesse caso parece que a pessoa não autorizou, não teve algum termo de consentimento por conta disso. E aí é o que muitas empresas fazem, né? Pegam informações dela e depois repassam para outras empresas assim, sem ter consentimento nenhum, né?
fechar, eu tenho lá as sanções administrativas que falam o artigo 52. Então, quais são as sanções que vão ser começadas a ser aplicadas a partir de agosto de 2021? Advertência, né, dependendo do tipo de sanção, se é uma advertência, né, com indicação de prazo para adoção das medidas corretivas. Multa simples ou diária de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, grupo ou conglomerado, ou seja, então não é do estabelecimento. Então, se aquele estabelecimento tiver for matriz e filiais, for um grupo, é sobre o faturamento do grupo, não só para aquele estabelecimento que a pessoa foi lesada, né? É limitado no total a 50 milhões de reais por infração. Gente, isso quebra a empresa, né? Isso pode quebrar uma empresa tranquilamente, né? Publicização da infração após devidamente apurada, confirmada sua ocorrência. Gente, isso que aí vai ficar aberto para todo mundo. Você imagina a Cyrela quando teve isso aberto para a mídia. Quebra uma empresa. O cara não vai querer, de repente o cara não quer mais comprar da Cyrela. Ele vai querer comprar agora imóvel de outra empresa porque ele sentiu que seus dados estão assim expostos. Né? Não tem política de privacidade, não tem nada disso. Né? E aqui também que a gente pode, levando em consideração que agora a gente aqui é voters, a gente tem que verificar, então, o que a gente chama a área de compliance. Né? Ou seja, se a empresa está realmente falando a língua, se ela está adequada a atender os princípios. Porque as concorrentes, como eu disse lá no começo, né, podem se de repente querer ter algum interesse sobre algum desvio, né, sobre alguma coisa da empresa que concorre diretamente com ela, né? Bloqueio dos dados pessoais, a que se refere a infração até a sua regularização. Olha só. Eliminação dos dados pessoais, a que se refere a infração. Imagina o banco de dados da sua empresa sendo excluído, sendo, né, bloqueado por conta disso. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, a que se refere a infração, pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. Suspensão do exercício da atividade das pessoas. Então, por exemplo, imagina aquele médico, de repente, que vai ficar com o CRM suspenso, ou aquele escritório de contabilidade que vai ficar com o CRC, né, o contador suspenso, por conta disso. E proibição parcial ou total do exercício da atividade relacionada, ou seja, fechar a empresa, né? Bom, então, mais ou menos, né, a grosso modo, vamos dizer assim, de uma linguagem coloquial, cotidiana, que eu tinha que falar para vocês. É claro que a LGPD, ela fala dessa forma, mas de termos jurídicos, então acredito que se a gente conversar assim, da forma como a gente conversou, né, como eu apresentei para vocês, acho que vai ficar melhor a maneira de expor, né, a situação. E com isso, eu vou retornar agora aqui a minha apresentação. E, Clélia, tem as pessoas que quiserem fazer algum tipo de questionamento, né, à vontade, está o chat aberto para a gente aí. Também gostaria das pessoas participantes de me falarem o que acharam da apresentação, se tiver algum ponto que merece algum tipo de... que vocês queiram, né, que a gente retome, esteja à vontade. Clélia, se você também quiser falar alguma coisa, você que faz parte da comissão, né? A Clélia é umas pessoas da comissão, ela também é responsável diretamente, vamos falar assim, pelos canais, pela parte de relacionamento, né, com os canais. É com você, se você quiser conversar, falar, aí eu estou aqui, aberto às perguntas aqui. Quem quiser falar alguma coisa, Maíra também, por favor, se quiser fazer algum tipo de questionamento, esteja à vontade. Perfeito, Dan. Não tem nenhuma pergunta no chat ainda.
Mas o que você achou, Clélia? Não, perfeito, perfeito. No meu ponto de vista, ficou explicado, ficou bem claro. Quem tinha dúvidas, acho que agora é o momento, né, de perguntar até pelo ramo da parte de canais, até pelo nosso ramo contábil. Você pegou bem na parte das sanções, que elas são sanções pesadas, então é importante que tudo seja levantado, tudo bonitinho, para que a gente não venha a ter problemas, né? Então funciona como uma engrenagem, né? Então, assim, é muito importante que todas as dúvidas sejam sanadas. A lei é nova, tem muita coisa ainda que a gente está descobrindo, fazendo estudos de casos. Então, tanto o Danilo quanto a Maíra, todo mundo está à disposição para tirar dúvidas. O que a gente não souber, a gente vai atrás da informação, mas foi bastante esclarecedor, Dan. Obrigado, Clélia. Obrigado. Maíra, você está aí? Tô aqui sim. Primeiro eu quero parabenizar o Danilo aí pela apresentação. O conteúdo ele é bastante denso, ele é bastante extenso também, existem diversos pontos que foram abordados, tanto em relação à legislação, quanto a eventual vínculo com o projeto que vocês devem estar implantando aí dentro de cada uma das empresas. Então, eu queria parabenizar aí primeiro o Danilo. E Obrigado. Também trazer, na verdade, um alerta para todos vocês em relação à legislação, da importância dela mesmo, que tanto a Volters está tratando internamente, quanto da necessidade que vocês também tenham um olhar bastante crítico aí para que não haja, para que vocês não tenham eventuais problemas no futuro. Então, seria esse, na verdade, o meu recado. Obrigado, Maíra. Obrigado mesmo pela atenção. Sandrinha, algum questionamento? Oi, Danilo. Boa tarde, todo mundo. Dan, tô vendo que tem aqui algumas questões agora que eles estão colocando. Eu posso falar para você? Claro, claro. Vamos aí. O Ricardinho lá de Vitória. Ô, Ricardinho. Ele está perguntando a situação do e-social devido ao portal. A Volters fará algum contrato para aceite dos clientes? Não sei se seria você ou a Maíra para responder isso daí. Bom, primeiramente que no portal, acredito que no caso do e-social, primeiro, o que a Volters deve estar fazendo. A gente não entrou nessa parte, eu não entrei diretamente no projeto, né, da parte de construção de como vai ser, mas o que deveria ser feito? Eu vou falar assim, né? Primeiro, e-social é uma obrigação legal, então a gente tem que pensar isso. Sendo uma obrigação legal, os dados que estiverem lá dentro do e-social não vão precisar de consentimento do cliente nenhum, né, da pessoa, né, do titular. Por quê? Porque eu preciso daqueles dados por conta de cumprir a obrigação do e-social. Se eu não ter aqueles dados, não vou conseguir enviar as informações que precisam ser enviadas, tá? Agora, se eu tiver alguma coisa lá dentro do meu cadastro, né, que não tiver cumprindo o que precisa, alguma finalidade, aí sim eu vou precisar do termo de consentimento. Mas aí é termo de consentimento. Dentro do portal, não, porque o portal é uma coisa pública, né? Então não precisa dentro do portal, não. Mas para efeito dentro do sistema, para poder manter aquilo que não faz parte de uma obrigação legal, eu vou precisar, sim, de consentimento do titular. Não sei se ficou claro. Depois que o Ricardinho fala aí. Maíra, tem algum questionamento sobre isso? Quer falar? Ou discorda, não concorda? Não, acho que é basicamente isso, sim, né? A essência aí da pergunta, da resposta da pergunta é de que o e-social, por ser uma obrigação legal, né? Ele está dispensado de resguardado. Um aceite específico, né? Ele está vinculado a uma base legal já da própria obrigação acessória. Sim.
E aí, só também adicionando, na verdade, extrapolando um pouco aí essa pergunta, mas adicionando esse item, a Volters internamente já está atuando em cima dos contratos. Eu imagino até que vocês, eu acho que nessa reunião hoje a gente tem participação de canais e parceiros. A gente já está soltando algumas atualizações e a gente pede que vocês estejam atentos a isso, tá? Danilo, tem uma outra pergunta aqui do Rafael Pinheiro, e ele fala assim: nós, como canal, temos e-mail de clientes repassado pela Volters para marketing de envio de e-mails de nossos cursos. Essa lei nos impede de passar esses e-mails ou estamos autorizados a enviar? Bom, mais ou menos eu entendi. Primeiro vamos pensar o seguinte, a LGPD, ela trata de dados de pessoas físicas, não pessoas jurídicas, tá? Então, nada que se refere à pessoa jurídica. Então, qual é o tratamento da pessoa física, que a pessoa física vai ter perante a pessoa jurídica. Então, quando a gente fala assim de pessoa jurídica para pessoa jurídica, não está tratando da LGPD. Tá? Então, a LGPD ela não tá enquadrada nisso. Quando eu falo de LGPD, eu tenho que pensar que eu sou uma empresa de negócios e o que eu faço com as informações dos meus clientes, dos dados pessoais de clientes, pessoas físicas, ok? Mas, Danilo, só agora um entendimento em relação ao marketing. Quando eu falo de e-mail, eu estou falando de e-mail mesmo que seja um e-mail corporativo, é um e-mail pessoal, certo? No caso, a gente acaba passando para os canais, a gente acaba passando alguns dados, por exemplo, eles têm os dados, quando a gente passa contato de marketing, ele tem o nome, ele tem o cargo, ele tem a empresa, ele tem o e-mail, endereço, então acaba entrando também como dado pessoal, não? Sim, perfeito, entra como dado pessoal, mas aí você tem que verificar o seguinte, aí vai valer o que a gente chama do legítimo interesse. Você já tem depende de quem você já tem relacionamento ou não tem. Se você já tem um relacionamento com aquele cliente, lembra daquele legítimo interesse que a gente falou, né? Que também pode ser questionado também pela própria NPD, então não precisa do consentimento da pessoa, né? Porque você já tem o tratamento. O problema maior vai ser aquele que você não está na tua base, no teu cadastro, né? Mas aquilo que eu falei, se você mandar para a pessoa física, tudo que a gente vai estar falando é e-mail quando você manda um e-mail para a pessoa física, se você mandar para a pessoa jurídica, não tem relacionamento com o LGPD, se você mandar para uma pessoa física, tem. Pessoa física natural, não uma empresa pessoa física. Você entendeu? Eu só queria adicionar algumas informações em relação a essa pergunta do Rafael. Na verdade, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com base legada, ou seja, a base que nós tínhamos, né? E aí eu estou falando nós em nome da Volters mesmo, né? Porque a pergunta dele está vinculada aos e-mails que são repassados pela Volters. A nossa base legada, então, é o que a Volters já tinha antes da vigência da lei, e a base que foi recebida após a vigência da lei. A gente já está tendo um tratamento interno em relação a isso. Especificamente falando de base legada, a legislação ela tem uma brecha para isso. Se eu não me engano, o artigo 63 diz que a autoridade nacional vai se posicionar sobre a base legada, ainda não se posicionou, então a gente tem essa pendência aí do próprio governo. Em relação à base recebida posteriormente à vigência da lei, a Volters está tomando todos os cuidados necessários em relação às autorizações, a deixar as informações claras em relação aos dados que são coletados nos nossos canais diretos, como, por exemplo, o próprio site. Então, assim, estamos impedidos. Então, a pergunta né? Estamos impedidos de passar esses e-mails?
sempre a gente, eu sou advogada, então a gente sempre sugere que seja tomado todos os cuidados possíveis. Então, olhar, revisitar a base que vocês estão passando esse e-mail e entender se se trata de base legada ou se se trata de uma base em que a gente já tem essa autorização. E aí, lógico, estendida aos canais. E aí sim vocês repassarem normalmente os e-mails. Risco, a gente sempre vai ter de demonstrar essa comprovação, mas em relação a esses e-mails, eu acho que esse risco ele é bastante baixo. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Existem vários pontos aí que eu tentei abordar de uma forma bem breve, mas é porque realmente as informações têm que estar clara, mas ao mesmo tempo tem que estar resumidas aí, senão a gente acaba dando outro curso aí para vocês sobre legítimo interesse, base legado, sobre LGPD. Rafael, se você só puder dar um ok aí, ou se você quiser colocar mais alguma informação, se ficou em alguma dúvida. Sandra também, tá? Você que está aí atuando diretamente em marketing. Acho que a dúvida também seria se, quando a gente faz uma comunicação, nós como voters, e o cliente nos autoriza a prova que a gente mande comunicado, essa aprovação se estende aos canais? Então, quando você fala em autorização, teria que ler os termos da autorização para que eu falasse, está estendido ou não aos canais. Porque no caso da nossa política de privacidade. Que está no site? No site, sim. Tá. No site, sim. Então é o mesmo que a gente usa para converter em landing page e tudo. Então, esses e-mails que vocês estão recebendo de landing page, quando a gente fala, converteu no webinar, converteu tudo, então, se eles estão autorizando a voters, lá a gente está usando um termo de privacidade que já estende para os nossos canais. Aqui o Ricardinho falando muito bom, entendido. Rafael, de novo, os e-mails são de pessoa física que se cadastraram no site da Voters Curious e de clientes ProSoft, então já está respondido, mesmo sendo, se eles se cadastraram no nosso site e nas nossas landing pages, a gente tem um termo de privacidade que eles estão fazendo aceite, tá? Então tá, é isso que eu queria chegar, Sandra, você tem isso, tudo bem. É porque quando eles se inscrevem nos nossos materiais, a gente não tem como saber se é físico ou jurídico. Ou jurídico, né? Então, muita gente usa o e-mail pessoal para se inscrever em webinar, coisas assim, então acaba realmente saindo só indo para o e-mail pessoal. Mas tem lá finalidade, tem tudo para que aquilo ali, né? O que não pode é depois querer pegar aquilo que ele te passou e repassar para outros fins. Né? Sim. É isso. Tá? Gente, acho que não tem mais perguntas aqui, só agradecimento. O Milton também está agradecendo pela apresentação. E se não tiver mais perguntas aqui, acho que a gente já fecha. Ok. É que eu falei, a apresentação foi mais assim, nesse ponto dos canais também, porque agora a gente vai fazer uma apresentação para os clientes da base e também não da base na quarta-feira, e com certeza esses clientes depois vão questionar os canais. Não vão ligar para os canais, vão querer saber que tipo de abordagem que está sendo feita, como que está apresentando isso, tudo isso. E aí, agora, pelo menos, né, os canais já estão mais ou menos a par, né, vamos falar assim, né, sintonizados, né, com que realmente está esperando aí a LGPD. Mas como a Maíra também falou muito bem, vamos também esperar, né, novos acontecimentos. É uma lei nova também, uma lei que está aí, que, apesar de ser de 2018, mas ela começou agora só em 18 de setembro, já teve algumas sanções, né, como a gente já viu, né, aplicadas, mas é aguardar, né, novos acontecimentos. Obrigado, então, pela presença de todos vocês aqui presentes nesse dia, né, espero contatá-los mais vezes.
Gente, obrigada. Aqui a gente não tem mais perguntas, acho que já dá para a gente encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso encerrar? Acho que pode encerrar, Sandrinha. Então, pessoal, só relembrando, na dúvida, tá? Não fiquem na dúvida, pergunte. A gente tá com um trabalho bacana de levantamento das informações. A Maíra é expert no assunto, o Danilo também. E como eu falei, tudo novo e estamos nos adequando, tá bom? Não fica na dúvida, tem toda uma equipe que está se preparando para poder ajudar, para poder auxiliar. Então, a gente está aqui para isso. Na dúvida, sempre pergunta, tá bom? Obrigada. Obrigada por todo mundo que entrou. Obrigada, gente. Uma boa tarde para vocês, boa semana. Até a próxima.